Se constrói a paz. Porém, nós olhamos para essa figura do mundo e nós vemos que o mundo não tem paz. O mundo, ele é desestruturado por causa da cobiça, da ganância, que traz uma instabilidade de formas muito visíveis por causa da miséria que isto agrega a muitas pessoas. Porém, quando ele fala de estabilidade, Jesus usa um dos primeiros sermões. Todo aquele que está cansado e oprimido, venha a mim e eu vos aliviarei. Quando ele diz isto, ele vai falar desta paz que a palavra está ensinando, que é uma ausência de guerra, uma estabilidade real que só aqueles que realmente têm esse encontro com ele conseguem ter. Então, todo aquele que teve esse encontro, tenha certeza, porque você não tem mais a dúvida de estar com ele amanhã. Então isso, por mais difícil que seja as situações, isso te traz estabilidade para você continuar um dia após o outro. Porém, quando nós olhamos para este grupo que tem esta estabilidade, porque o reconheceu e sabe que é por ele e através dele, e sem ele não tem como isto acontecer, existem milhares e milhares de pessoas que não têm esta compreensão. Milhares e milhares de pessoas que não tiveram este encontro ainda com ele. Existem milhares de pessoas que falam dele todos os dias. Você anda por todos os lugares, você sempre vai ver uma palavra. Que Deus te abençoe. Meu Deus, só Jesus na causa. O nome é muito comum, mas o conhecê-lo e tê-lo como Senhor, isto é uma coisa que é para o indivíduo que verdadeiramente crê nele. Então, quando nós olhamos para este quadro, nós vamos entender o nosso compromisso e como essas pessoas precisam de cada um de nós. Como elas precisam entender a respeito disso. O texto sagrado afirma isto. As palavras de Jesus no capítulo 15 e verso 5, ele diz: eu sou a videira, vós sois as varas, e a vara que está ligada em mim, esta dará fruto. E eu a limparei para que dê mais fruto ainda, para que saibam que sem mim nada podeis fazer. Então ele esclarece que é por ele, tudo é por ele e é para ele. João também disse isso. João diz no primeiro capítulo: e tudo se fez por ele e para ele, e nada foi feito sem ele. Eu conheci alguns países. Estive na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no México. E uma observação que eu fiz em todos esses lugares é a carência de conhecer quem realmente é Jesus. Em todos esses lugares que eu preguei, tive em cruzadas missionárias, eu entendi que se pregam mais uma história passada do que um Deus atual. E eu vi que a falta de compreender quem é Jesus é uma verdade muito clara. Porque é Jesus, a declaração bíblica é que nós
testemunharíamos a respeito de Jesus. Nós não testemunharíamos a respeito de outro, somente a respeito de Jesus. Interessante que no livro de Atos, né, no capítulo 1, ali ele descreve assim: permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí ele fala assim: porque vós sereis feitos as minhas. Então ele vai falar: é a minha testemunha dele. Quem é ele? Jesus. Quem pode dar glória para ele? Ele fala: é as minhas testemunhas. Quando nós vamos indo mais adiante, no capítulo 16 deste evangelho chamado João, que nós estamos lendo e meditando sobre a fala de João, testemunhando o que Jesus ensinou e falou, ele vai falar assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, mas clamarei ao Pai que mande o outro. Então, quando ele vier, ele vos convencerá. Ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da... Então, ele vai falar que é por ele que o Espírito de Deus veio para estar conosco. Então, quando começamos a entender isso, a nossa missão real é falar de Jesus. Mas por que falar somente de Jesus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Eu observo isso e como preguei, igual eu falei, nessa Bíblia, eu ganhei de um rapaz aqui de Mauá, que chamava Alberto. Hoje ele está no Ceará, ele tem algumas igrejas lá. E no tempo, depois eu vou contar a minha história, foi dentro de um presídio que eu ganhei isso daqui, essa Bíblia. No ano de 2003. Faz 20 anos que eu ganhei essa Bíblia, que está aqui na minha frente. E o Teixeira, que também era de uma rádio aqui, que foi levar para mim lá no presídio de Mongaguá essa Bíblia, no ano de 2003. Então, quando eu entendo isto, preguei, viajei, andei por muitos lugares desde o ano de 2007. Foi 2007 que eu saí de Liberdade. E eu entendi que muitos se falam de acontecimentos que Israel viveu. Muitos se dizem como Moisés passou pelo Mar Vermelho. Muitos se dizem do pai da fé, Abraão. Mas se eu percebi direito, pouco se fala do Jesus que mudou a nossa história. Pouco se fala do Jesus que verdadeiramente te trouxe aqui. Porque nenhum desses homens que fazem parte da nossa história, da nossa fé, mudou tua história. Porque nenhum deles o próprio Deus aceitou. Nenhum deles foram incapazes. Mas um dia, o profeta Ezequiel profetizou ao povo assim: Deus olhou do céu e não encontrou um homem que pudesse levantar um muro e se pôr na brecha para interceder pelo meu povo. Olha que interessante. Aí Deus, eu entendo assim, né? Porque é cômico, né? Entender a mente de Deus, o cara tem que ser mais do que Freud. Para entender a mente de Deus é impossível. Aí Deus olha aqui para a terra e fala assim: eu vou estar lá com eles. Eu vou fazer eles entender a mim. Aí ele olha, ele fala assim: já que foi por uma mulher que se definiu essa situação que afastou a minha perfeita criação de mim, vai ser por ela que eu vou trazer o homem de volta para mim.
Aí diz que um anjo apareceu para uma mulher, em forma de um homem bonito, né? Vestido na época. Ele falou assim: ó, muito amada e agraciada de Deus. E quem é esse que cumprimenta desse jeito? Ela ficou meio, né? Toda certa, né? Uma mulher que era respeitada, que tinha um comportamento digno, porque Deus viu nela algo que não viu em outra. Aí ele fala assim: o que vai ser gerado em ti vai ser filho de Deus. É esse daí que vai reger as nações com vara de ferro. É esse que vai perdoar os pecados. Fala, opa, mas como isso? Fica tranquilo, porque o homem é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então, quando ela recebe isto, quem que é gerado? O nosso Jesus. Mas só que ele tinha que passar por uma situação. E diz que ele tinha que aprender. Isaías fala no capítulo 53 isso. Ele tinha que aprender a rejeitar o mal e a querer o bem. Então ele desenvolve todas as características de um ser humano comum como eu e você, cheio de sentimentos e levado pelos nossos desejos muito pessoais, mas ele diz: a vontade de meu Pai seja feita na terra. E quando ele é cheio do Espírito, porque assim, no dia que João o batizou nas águas, o Espírito sobreveio sobre ele e o levou para o deserto. E lá no deserto, aos 40 dias, o inimigo se apresenta a ele e fala assim: você é o filho de Deus? Sacia a sua fome, manda a pedra virar pão. Não. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Levou ele para o pináculo do templo. O pináculo do templo era a frente do templo, a parte de uns 13, 14 metros de altura. E falou assim: ó, se joga aí. Está escrito que os anjos vão te segurar e não deixará que seus pés vacilem. Ele falou: não atentarás o Senhor teu Deus. Aí trouxe a ele para aquilo que todo mundo quer: o domínio, o poder e o reconhecimento. Não é isso que todo mundo busca? Aí falou assim: ó, tudo isso que você está vendo foi dado a mim. Se você se prostrar e me adorar, darei a você de volta. Jesus: só adorarei a Deus. Aí ele mostra a perfeita humanidade de Cristo sendo afrontado pelo inimigo e o vencendo pelo conhecimento da palavra. Ele era um ser humano igual a mim e você naquele momento todinho, cheio de dificuldades, mas ele foi fiel. Na sua fidelidade, aí o apóstolo Paulo escreve ao capítulo de número 2 aos Filipenses, e ele começa do versículo 5 ao 11. Ele diz assim: irmãos, eu quero que vós tenhais os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, a qual, tendo a imagem de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se desfez, se fazendo homem, semelhante ao servo. Estando na forma de um homem, se humilhou a si mesmo e se conduziu à morte, e à morte pela cruz. Aí que vem a exaltação, a qual o Pai se agradou do seu sacrifício e o exaltou soberanamente. E deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Quem pode dar glória para ele? Quem pode adorar a ele? Eu sou a porta, e quem passar por mim vai encontrar pastos. Então, é isto a missão nossa da igreja.
falar sobre Jesus. E quem fala sobre Jesus está falando sobre o próprio Deus. Porque ele é constituído Senhor de toda a humanidade. Ele tem poder e autonomia nos céus. Ele não tomou o lugar do Criador. Porque quando Estevão é apedrejado e está dando suspiro da morte, o céu, ele olha para o céu aberto e vê ao lado do trono o nosso Senhor. E Paulo explica o capítulo de número 15 de 1 Coríntios, versículo acho que é o 24, se eu não me engano, que por um tempo é preciso que ele reine até que todos os inimigos sejam derrotados. Depois ele devolve o reino para o Pai. Mas só que o Pai estabelece ele como Senhor para sempre e o seu reino será eterno. Então, eu vejo uma certa desconcordância que ocorre pela falta de conhecer Jesus. De saber que Jesus é no seu nome que demônios são expulsos. É no seu nome que enfermidades são curadas. É no seu nome que o inimigo tem que tirar as barreiras. É no nome de Jesus que nós vemos a glória do Criador. Então, missão é isto. É levar Jesus para alguém. Porém, eu não posso deixar de também anunciar as discrepâncias, a forma arrogante do tempo atual. Querer vincular Jesus a uma banalização de comportamentos negativos. Não. Lembra que o escritor aos Hebreus, capítulo 13, 8, diz: ele é o mesmo ontem, ele é hoje, será eterna. Por quê? Porque no capítulo 4 de Hebreus ele vai falar: nós temos um sumo sacerdote sem pecados. E ele vai falar no capítulo 9, versículo 24, que ele entra no verdadeiro templo, não este que é feito por homens, mas no que é feito pelo Pai. E lá está, intercedendo por nós. E no capítulo 7, versículo 28 diz: ele vive por causa de nós. Então, dentro desta figura que é criada, também é criada uma situação desprezível de compreensões humanas que vulgarizam o nosso Jesus. Que levam adolescentes e jovens a um comportamento que não santifica a vida, mas o auxiliam a dar uma vida comprometida com o mundo. E João diz que quem está fazendo as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Está em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Porque no mundo há apenas a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas daí você vai falar: mas espera aí, lá no Evangelho diz que Deus amou o mundo. Quando ele está falando de mundo, muda sociedade e muda criatura. Então a sociedade que vivemos, ela desvaloriza Deus e ela cria um padrão determinado pela ganância e egoísmo, porque concupiscência é um sentimento de prazer, a qual o indivíduo busca a satisfação daquilo que é melhor para ele. E quem está trabalhando em pensamento segundo aquilo que é do mundo, o amor de Deus não está nele. Então se constrói muito de situações que, de vez de trazer Deus, jogam Deus para fora. Aí
eu lembro de Laodiceia. Porque Laodiceia está na Ásia, junto com mais 6 igrejas. A Turquia atual que você vê, Ásia Menor. E ali cada uma delas é repreendida, a não ser Esmirna e Filadélfia. Porque são igrejas que estão sofrendo, mas buscando a fé e buscando não andar aliadas. Mas olha bem a Laodiceia, uma cidade próspera, que ostentava riqueza, uma cidade que tinha um poder aquisitivo muito grande. Só que a igreja que estava lá, que é o grupo que se reunia, porque a igreja estava dentro da casa de alguém. Jesus fala o que para eles? Tem que pingar colírio nos olhos. Tem que buscar a mim, porque eu estou do lado de fora. Aí ele vai mostrar que ali o mundo e as atividades estavam vinculadas dentro daquele grupo e eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus e não estavam. E assim tem um monte de situações ocorrendo, porque lá no livro de Apocalipse é escrito que tem demônios como sapos que são libertos no mundo para enganar. Então existem espíritos malignos de enganação. E o próprio Deus, lá no tempo de Acabe, enviou espíritos de adivinhação aos profetas para enganarem. E as pessoas são enganadas porque são seduzidas pela sua própria concupiscência. E não entende. Por quê? Porque não consegue compreender, porque o entendimento está ofuscado pela falta de conhecimento de quem é Jesus. A nossa missão é levar Jesus. Nós temos que mudar a nossa mente e levar Jesus, porque Ele é a porta e não há outra. É Ele que nos leva para o caminho real desta verdade. Aí as pessoas não entendem porque sofrem. As pessoas não entendem porque vivem situações desprezíveis. E outras agregam sentimentos de autopunição, achando que é Deus que está fazendo isso com ela. Mas a Bíblia que eu leio diz que não. Diz em Tiago capítulo 1, que ninguém é engodado senão antes seduzido pela sua própria concupiscência. E se alguém dizer, estou sendo tentado por Deus, está mentindo. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal não atenta ninguém. Então, a situação me leva a entender que existe uma fluência espiritual maligna trabalhando na mente de pessoas para deixar elas presas em situações e não conhecer quem é Jesus. Aí ela começa a andar de uma forma aonde ela não consegue entender o amor intenso de Jesus, mas é crítica, acusadora e julgadora. E ela já peca no modo de ser. Aí outras começam a andar numa libertinagem, numa liberdade excessiva. E também pecam, porque não conseguem entender que a separação é uma situação de consciência no crescimento espiritual. Porque Paulo ele vai explicar que o homem natural não conhece as coisas de Deus. Porque só os espirituais podem compreender. Então o mundo nos oferece isto. Eu vi coisas extraordinárias acontecerem em muitos lugares, e como vi aqui também. Pregando pelos lugares, indo, me submetendo, mas chegou um tempo que eu comecei a perceber alguma coisa que eu falei, está errado isto. Eu comecei a sentir uma coisa, assim, umas atitudes, um desejo meio estranho de fazer coisas erradas. Eu falei, não,
Se o Espírito está em mim e é o Espírito de Deus, eu tenho que caminhar para um aperfeiçoamento e não retroceder para trás. Aí foi quando eu estava no Monte do João Ramário e eu subia na última torre e eu falei assim: Senhor, eu quero o teu Espírito. Eu não aceito ser conduzido por um espírito de mentira. Eu quero ser liberto de verdade. Mas eu pregava, eu andava, eu profetizava. E aí? Mas eu estava me sentindo angustiado. Eu me sentia como se eu estivesse inadequado naquele lugar. Estava perto de pessoas, estava em ambientes que só tinha irmão, me sentia ruim. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. E naquele dia, naquele monte, eu senti algo diferente em mim. Aí eu comecei a entender o que é ser livre em Jesus. Minha mulher está ali. Eu tenho essa expressão de sorriso, não é aqui não, é o dia inteiro. Acordo bem, durmo bem, às vezes está tudo quebrado, ruim, mas eu sempre... A alegria não é minha, a alegria é dele em mim. Então, quando nós conhecemos isso, e eu andando por aí em muitos lugares, eu percebi isto. Porque não existe aquela felicidade, aquele brilho do Espírito, que traz aquela alegria verdadeira, que aquela pessoa tem o prazer, a satisfação, como uma criança de pular, de se alegrar. Não, que ela sente aquele desejo de querer mais Deus na vida dela. Este é o Espírito de Deus. Isto é o que Deus oferece para todo aquele que verdadeiramente acredita em Jesus como realmente Ele é, Senhor de todos, aonde nada é maior do que Ele, aonde todas as coisas se submetem a Ele, aonde tudo deve adorar, engrandecer e reconhecer. Por quê? Porque o Pai assim determinou. Aleluia! Ele foi determinado para isto. O nosso Deus, Ele falou: eu enviarei a vós. Ele nos reconciliou com Ele de volta. Dentro disso, quando eu falo disso, uma vez eu estava eu não determino esse negócio de ministério, essas coisas daí. Tem sim, tem lógica, porque nós precisamos ter organização. Mas o povo de Deus é um povo escolhido dele. Mas no meio do povo de Deus tem pessoas que, infelizmente, não foram libertas de verdade. Porque não reconhecem Jesus Cristo como Ele realmente é. Mas reconhece uma estrutura religiosa. O que é religião? Determinada pelo latim como religar. Ligar o homem a Deus. Sem a religião, você nunca se chega a Deus. Então eu posso definir que é um padrão de regras e pressupostos que levam o homem a Deus. Então essas regras e esses pressupostos são lá uma ideia que vai falar de vinculação de imagens. Mas espera aí, será que isto também não veio para cerimônias que usamos para se chegar a Deus? Então nós não estamos andando da mesma forma e só eliminando alguns outros adereços e não se chegando a Ele como realmente nós temos que chegar em espírito e em verdade, reconhecendo Ele pelo que Ele é e não pelas atividades que temos que fazer. Então existem estes pressupostos da religião que vão levar o indivíduo a calcificar a mente num padrão a qual ele não tem liberdade.
Ele vive daquele jeito porque ele se sente obrigado a viver, porque ele pensa assim: se eu não for assim, Deus irá me castigar. Já está pecando. Porque você não faz porque o reconhece e o adora. Você faz porque tem medo dele. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Jesus te libertou de verdade. Para você estar com ele em espírito e em verdade. Aí um dia eu pregando nesse congresso, e tinha bastante gente, irmãos. Círculo de oração eu fiquei até com medo, porque tinha mais de 200 irmãs. Eu falei, nossa, aqui pega fogo mesmo. E pegou mesmo, que era um negócio tremendo. Só que uma irmã, do nada, uma senhora já, que ela já tinha uma idade de mais de 70 anos, ela se levantou do nada. E veio até a frente do altar, e eu pregando, e eu parei. Eu falei, pode falar, senhora. E ela falou assim, eu tenho uma ferida na perna que não sara de jeito nenhum. E eu olhei para aquilo assim, o pastor olhou para mim e falou, então ora, meu filho. Eu falei, amém. Em nome de Jesus, na hora que eu falei em nome de Jesus, as 3 filhas dela caíram endemoniadas na igreja. Mas não nasceu no evangelho, não foi criada no evangelho. Mas que espírito estava ali? Então nós começamos a perceber que o Espírito de Deus, ele não nos confunde, porque quem o tem prossegue crescendo em Cristo e diminuindo na vida normal. Porque importa que ele cresça, que eu diminua. Quanto mais eu conheço de Cristo, menos eu sou egoísta. Quanto mais eu conheço de Cristo, menos eu quero ser aparecido. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu quero ter contato com o Criador. Quanto mais eu conheço de Cristo, eu quero ver sinais, prodígios e maravilhas. Quanto mais eu conheço de Cristo, eu quero ver meu irmão dando glória, aleluia. Quanto mais eu conheço de Cristo, eu quero ver todos vendo a glória dele. Aí eu fiquei também espantado. Mas o pastor pulou e deu glória e deu aleluia. Por quê? Porque ele sabia, porque Deus revela. Então nós vamos vendo a carência de conhecer Jesus. De ouvir a verdade sobre Jesus, quem é Jesus. Porque nós temos 27 cartas, tirando o livro de Apocalipse, que fala extremamente de Jesus. Do jeito que ele andou, do jeito que ele foi, do jeito que ele falou, da forma que ele ensinou. E ali você não vê nenhuma ação de determinação, falando, se você não for, te mato, se não for, te castigo, se não for, você fica doente. Não! Ele só vai falar assim, tenha misericórdia, ajude seu próximo, compreenda ele. Ele não entende agora, perdoe ele. Jesus é diferente. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Pessoas pelo mundo inteiro andam oprimidas. Quando eu estive no México para você ver que foi tão bom que eu estive 3 vezes no México. Aí nós fizemos foi uma cruzada missionária internacional que veio bastante gente. E quantas pessoas sendo libertas, caindo endemoniadas no chão. E não precisa nem pôr a mão, porque a presença dele faz que aconteça. E Deus, ele vai fazendo um trabalho que é extraordinário. Porque Deus, ele sabe, porque todos aqueles que ele traz para si, que vêm escutar o evangelho, é porque ele escolhe para a salvação e eternidade. E isto é bíblico, está escrito no capítulo 2 do livro de Apóstolos, do livro de Atos. E quando ele é dito ali, diz que os irmãos tinham comunhão, tanto no repartir do pão como na oração. E quando eles adoravam a Deus, sabe o que Deus fazia? Chamavam lá da rua para entrar na igreja. Olha que interessante. Era lá da rua. O Espírito Santo falava assim,
Vai dando glória aí que eu vou dar uma volta ali fora. Ô, Noia, você vai virar gente boa agora, vem. Ô, você toma uma, vai parar de beber também, vem cá. Ah, ninguém te dá nada, você tá aí, tudo doente. Não, você ser curado e vai ser alguém. Aí agregando na igreja aqueles que ele resolveu dar a salvação. Então você está aqui por isto, meu querido. Você não está aqui para ser egoísta, não, é para ser liberto. No nome de Jesus. Você está aqui para viver uma vida diferente, de gozo, paz, alegria e prosperidade. Você está aqui para levar à frente o que Jesus fez na tua vida. Não é o orgulho, a ganância ou a cobiça, não. E nem um lugar de se demonstrar eu sou, não. É para falar, ele é na minha vida. Ele é. É isto que nós somos, missionários dele. Testemunhamos o que ele faz na nossa vida. É isso que a igreja foi chamada para ser. Por isso que diz, eu sou a porta. Ninguém pode ir para outro lugar senão por mim. Como eu falei que ia falar, olha bem isto para você. Não fique espantado não, tá? Eu sou liberto, graças a Deus. Mas eu sempre tive uma vida assim, desde criança, bem fora da caixinha. Aquela criança que era perturbada, né? Que eu vou falar assim, perturbada. Eu dava trabalho. Trabalho era briguento, bagunceiro, nossa. Conheci drogas com 13 anos de idade, eu já estava me envolvendo nas drogas. Com 7 anos, 13, 17 anos de idade, já estava afundado, já usando crack. Passei até ficar na rua como morador de rua, fumando pedra para cima e para baixo, quase 3 anos da minha vida. Mas um dia, eu parei na frente de uma igreja. E o diácono foi lá. Olha para você ver como que a palavra é verdadeira. Quando existe comunhão na igreja e Cristo é o Senhor da igreja, o Espírito de Deus vai buscar lá na rua. É assim. E eu estava lá no meio da rua, no centro de Santo André. O irmão, vamos ali dentro da igreja comigo. Vou te dar uma muda de roupa, um prato de comida e depois te dar um dinheirinho para você ir embora. Tudo que o Noia quer. Comida, roupa e dinheiro. Olha! Prato completo. E eu fui lá, entrei, mas não tinha só eu não, mas tinha mais uma porção lá também, lá, já estava tudo no cantinho. Aí o pastor, que o nome dele era pastor Edson, morreu até nos Estados Unidos, faleceu com um tumor no cérebro. Quando eu saí do presídio, eu fui tentar ver ele, mas já tinha acontecido, né? Deus já tinha o recolhido. Aí ele desceu do altar e falou assim, traz todos esses rapazes aí que estão na rua, né? Vem aqui na frente que eu vou orar por todos vocês. Aí ele saiu orando pelo pessoal. Quando ele parou em mim e falou assim, vocês estão vendo esse aqui? Esse daqui vai glorificar a Jesus. Esse aqui vai pregar o evangelho. Olhe bem para ele, porque Deus será glorificado. Olha aí, dali eu saí correndo para o Jardim Elba para uma pedra. Olha só, o homem acabou de falar aquilo, eu saí dali e fui para o Jardim Elba, porque só vivia na rua. Fiquei doente na rua, uns 8 dias depois, retornei para casa, né? Meu tio João me levou para a casa da minha mãe, e ali eu já comecei a me envolver em outras coisas e acabei indo preso, 1996. Quando foi o ano de 2002, que eu já estava preso ainda, passei por Mauá e mais 12 presídios. Quando foi 2002, em novembro, eu escutei uma voz. Aí eu falei assim para o pessoal assim, foi você que falou comigo, Zezinho? Você tá ficando louco, meu? Você tá dormindo? Tá chapando? Ficou doidão agora? Falei, não. Alguma coisa falou comigo. Aí eu deitei de novo, era umas 6 horas da manhã, e eu ouvi assim de novo. Gerson, eu quero a tua sinceridade.
Eu falei, aí eu olhei para baixo para ver se era o Luciano, porque ele era meio zoeirinho, né? Eu falei, esse cara tá brincando comigo. Aí escutei a terceira vez. Gerson, eu quero a tua sinceridade. Do jeito que eu desci, porque nós morávamos em 6, né? Desci e ali já comecei a me sentir mal. Aí, 7 horas, abriu a cela. Aí, um próprio irmão, um cara da cela, falou assim, vamos levar ele ali na cela dos crentes, ali para os crentes orar para ele, para ver se ele melhora. Aí me levaram para a cela dos irmãos e estava lá um rapaz chamado José Carlos. O José Carlos olhou assim, eu entrando ali mal. O que aconteceu? Ô, irmão, ora pro cara aí que o cara tá ruim. Na hora que ele pôs a mão na minha cabeça, irmão, parecia que o mundo inteiro saía de dentro de mim. Eu sentia aquele mal-estar indo embora, assim. E ali veio aquele negócio na minha cabeça que eu deveria ser cristão. Aí eu aceitei Jesus naquele dia. Todo mundo falou, agora ele ficou doido mesmo. Foi a primeira coisa que eles falaram, agora ficou doido mesmo. No terceiro dia, eu comecei a ficar junto com eles, participar da oração. Quando deu o 8º dia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí na primeira visita, estava eu lá no meio do pátio. Jesus salva, liberta, cura. E ninguém entendia, e eu ali querendo glorificar e falar, isso foi hino. E dali eu fui para Marília, fui para Bauru, e depois eu cheguei em Mongaguá. E quando eu cheguei em Mongaguá, eu falei, agora eu vou trabalhar, porque aqui é uma oportunidade. Já tinha passado do período que era para mim tirar de presídio, mas aí Deus resolveu ficar com mais 4 anos lá dentro. Tratamentinho VIP. Cuidado pelo Espírito Santo. Aí, nesse período, Deus me colocou à frente de uma obra, Assembleia de Deus Ministério Santo Amaro, que tinha uma igreja grande lá dentro, que eles que construíram, o governo deu o terreno, tinha batistério, tinha tudo. E num período de 2 anos e 3 meses, 690 conversões, 72 batismos nas águas. Eu vi agente penitenciário sair da portaria e aceitar Jesus Cristo dentro daquela congregação. Eu tenho aí o pastor Ulisses, que hoje aceitou Jesus naquela congregação, era chefe de segurança do presídio, hoje é pastor do Ministério de Santos. Vi várias pessoas vendo isso é o poder, pregando Jesus. Eu sei que tem as histórias, história é bom, mas o nosso testemunho é o que Jesus faz na nossa vida. Nós temos que entender que quanto melhor eu sou, mais dele eu testemunho, mais dele eu falo, mais ele faz na minha vida, mais ele cumpre o evangelho em mim. É por isso que Paulo fala que o evangelho de Cristo é poder de Deus para aquele que crê. Por isso que o evangelho muda, transforma, restaura e renova a nossa vida. Porque ele não leva você ao egoísmo. Ele não leva você à ostentação, não. Ele leva você a ser e reconhecer quem você é. E ele vai te aperfeiçoando. O Senhor é Jesus. Muitos de nós precisamos mostrar esse Jesus. Nós estamos aqui em Mauá, Santo André, Vila Luzita, Morro da Quibão, Morro do Sabão aqui em cima. Você vai subindo aí para a Rua D, a Deise aí para cima. Aí você vai conhecendo que tem um monte de biqueira por aí, um monte de gente que precisa de Jesus. Mas tem um monte de gente que anda só assim. Não. O que é mais interessante é que um dia Jesus estava lá, ele viu um cara chamado Levi. Entrou dentro do boteco daquela época, né? Porque ele estava tomando uma lá dentro, né? Que ele estava sentado com prostitutas e bebedores, né? Tudo bem? Segue eu que eu vou te fazer um ganhador de alma.
Aí ele viu um cara pequenininho em cima de uma figueira brava. Esse é corajoso, hein, para me ver. Oh, mas é ladrão. Vou estar na sua casa hoje. Hoje eu vou estar na tua casa. Aí vem um cara com a mão mirrada lá e o Senhor vai curar ele, mas antes fala assim, é lícito curar alguém no sábado hoje? Não, não tem tantos dias da semana para você curar. Vem cá, restitui a mão do cara e fala assim, mas nós não temos que curar as necessidades dos doentes? Esse é Jesus, que não te acusa, mas te perdoa. Esse é Jesus que te dá uma oportunidade todo dia de ser melhor. Esse é Jesus que bate na sua porta, você cai e ele fala assim, dá a mão aqui, vai. Vamos te colocar pé de novo. Esse é Jesus que não quer nem saber se o vizinho falou, se o ciclano achou. Não, ele fala assim, eu sei o que eu vou fazer na tua vida. Este é Jesus. Esse não traz o ministério da morte. Mas esse traz o ministério da reconciliação que foi dado a nós. Nós estamos no ministério da reconciliação e não da morte. Então nós temos que começar a entender o que é missão de verdade. É nós anunciarmos os feitos dele na nossa vida. É isso que é missão de verdade. Anunciar o que ele faz na nossa vida. E para terminar, depois de todo esse tempo, tirando já 11 anos, eu saí de Liberdade. Fui para muitos lugares, igual te falei, vi prodígios, sinais, maravilhas que acontecem de verdade. Mas o maior sentido dele na nossa vida é nos aperfeiçoar na área intelectual para sermos verdadeiramente filhos. Para que nós nos separamos de forma a compreender a vontade dele e não querer excluir ou acusar alguém, mas ser mudado de dentro para fora. Reconhecer ele não porque ele faz ou ele dá, mas sim pelo que ele é, Senhor. É entender que, independente de qualquer situação que o ser humano viva, ele prometeu: aquele que for fiel até a morte vai ganhar a coroa da vida. É entender que ainda que a sociedade caminha, porque muitos podem dizer o que for, mas a sociedade não tem mais nenhum tipo de chance, porque está escrito que vai vir a apostasia geral, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 em diante, vai se manifestar o homem da iniquidade, vai dominar o planeta todo, vai perseguir Israel e o mundo vai ser detonado, só vai ficar a terça parte. Está escrito. Não tem para onde correr. A janela que nós temos aberta agora se chama-se Jesus. O tempo está acabando. E se acaba, sabe como? Porque você talvez não está percebendo. O modelo de adoração que está tendo hoje, globalmente, está expulsando Jesus da vida. Porque estão colocando adereços e criatividades artificiais num estilo de vida, dizendo que Deus não se liga para isso. E não é verdade. Porque se o ser humano não tiver uma mente mudada e compreender que existe um padrão moral que é estabelecido por Deus, que não aceita egoísmo, prostituição e assim por diante, ou sedução ou sensualidade, essas pessoas vão se perder cada vez mais. E a sensualidade é um dos maiores engodos do inimigo desses espíritos malignos, porque usam pessoas em cima de altar para seduzir outras.
E pessoas são ovacionadas, e pessoas acreditam que tem Deus usando e não tem, porque não conhecem Jesus. Porque o Espírito de Deus na vida de uma pessoa o revela e mostra. Não estou falando de roupa, não. Estou falando de ver o Espírito que está usando e a manipulação que está acontecendo. E isto não é uma coisa local, não. Isto é uma coisa em toda a terra. Global. E nós que ainda temos este precioso entendimento, temos que nos guardar disso e buscar isto cada vez mais. Aprender com Ele e entender que ser diferente não é ser excluído. E eu te provo isto. Capítulo 5 de 1 Coríntios, aonde Paulo manda e fala a respeito daquele rapaz que estava indevido dentro da igreja. E depois ele fala assim, ele vai falar lá na segunda carta, que deveria trazer o rapaz de volta. E quando ele diz isso, ele fala assim, ainda que o mundo seja corrompido, seria preciso que nós saíssemos dele. Mas nós temos que aprender a conviver com ele. Jesus te chamou para uma grande obra. Jesus te chamou para você fazer diferença. Compreenda Jesus na tua vida. Porque Ele faz o milagre acontecer de verdade. Não existe outro igual a Ele. Ele mudou a minha vida, me tirou de uma situação desprezível. Hoje, você acredita? Não, sou psicólogo, pós-graduado em saúde mental. Olha aí. E quem era eu? Ah? Ninguém dava nada, meu. Quem olhava para mim e falava assim, Noia, não passa dos 15, dos 20. Cheguei aos 25, onde eu já estou. Tá vendo? Esse foi Jesus, Senhor de todos nós. E um dia, quando eu falei para Jesus lá no monte, eu falei, não, eu quero ter o Espírito em mim. Eu não quero sentir esse mal. Não. O teu Espírito diz que ele produz em mim gozo, paz e alegria. Não, eu não aceito isto. E que veio sobre mim aquela paz de verdade. Aí eu entendi que ali eu estava me tornando um cristão de verdade. Mas você já pregava irmão. Já pregava bastante. Mas se você não souber discernir o Espírito, você está correndo um grande perigo. Aí eu descobri o que é ter a paz de verdade. O que é você ter paz dentro de você não quer dizer que você vai, um passe de mágica você muda. Não! É que você tem a certeza. Ele está comigo. Você vê as coisas acontecendo e você fala, não, isso é impossível. É Ele. Ainda falta só um pouquinho. Me falaram que 10 minutos eu tenho que deixar o pastor. Eu passei uma situação tão difícil, tão ruim na minha vida. E eu falei, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Resolvi parar de pregar, de fazer tudo, sério. Até meus ternos odeio. Sério. Até os meus ternos odeio, de tão ruim que foi. Porque eu falava assim, Senhor, até aqui para acontecer tudo isso. Aí um dia eu passando no meio da rua assim, o Espírito de Deus falou assim comigo assim, ó. Vai na faculdade. Eu falei, fazer o quê? Aí eu pensei comigo, porque eu sou formado em teologia, pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Falei, eu vou fazer ciências da religião. Falei, vou fazer ciências da religião. Fui lá, fiz o vestibular, passei. Mas fechou meu coração. Não conseguia. Aí eu fiz um vestibular em outra faculdade. Passei de novo. Mas também não era. Aí veio a proposta de eu fazer psicologia. Eu falei, esse cursinho aí não dá certo, não. E fiz. E não foi 5 anos
direto, sem reprovação, TCC feito. Parecia que o negócio fluía dentro de mim assim. Esse é Jesus. Você lembra que eu te falei que um pastor pôs a mão na minha cabeça e orou por mim? Eu, lá na rua, fumando pedra, o obreiro colocou eu para dentro da igreja? O que aquele pastor falou? Esse vai glorificar a Jesus. E eu estou aqui te dizendo, Jesus mudou minha vida. De verdade. Jesus mudou minha vida. O Teixeira é aqui de Mauá, não sei se vocês conhecem o pastor Teixeira. Aí, pergunta para ele quem era o Gersinho. Vai te falar. Que ele conheceu no presídio de Mauá, aqui, ó. Quando eu fiquei aqui sumariano, em 1996. Um cara ruim, chato pra caramba. Aí. E hoje eu tenho o prazer de falar porque eu entendi. É ele, Jesus.